Acho que eu encontrei uma nova autora para chamar de minha queridinha. Oi, eu sou a Dani e esse é o Bujo Verso. Se você é novo por aqui e tá se perguntando o que é Bujo, é um apelidinho que a gente dá para Bullet Journal, que é um método de organização, que foi o motivo pelo qual eu abri esse canal. Mas hoje eu falo também sobre livros e é sobre isso esse vídeo aqui. Quero compartilhar com você as minhas leituras de novembro. Em novembro eu li 5 livros, a maioria foram livros que eu gostei, alguns eu gostei demais, e eu tive uma decepção. Um livro que era super hypado, que todo mundo falava super bem, eu tava super animada para ler e me deixou bem decepcionada. Mas vamos lá, vamos falar na ordem cronológica que eu li. Eu comecei o mês lendo Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, da Becky Chambers. Esse livro faz parte de uma série de livros, são 4 livros ao todo. Eu já li o primeiro, esse é o terceiro, eu acabei pulando o segundo. E eu pulei o segundo porque eu sabia que o segundo era uma história paralela e eu achei que o terceiro era a continuação do primeiro, até eu descobri que na verdade todos eles são individuais, todos eles são independentes, você pode ler de forma independente. Então, no fim das contas, eu fiquei ali com aquele gostinho de quero mais do primeiro, porque eu fiquei sim com vontade, assim, de que o que estava acontecendo no final do primeiro tivesse continuação, sabe? Mas não teve, paciência. Então, eu resolvi ler o terceiro e eu já tô com um quarto aqui que eu comecei a ler recentemente, né? Agora que a gente tá em dezembro. Nesse livro aqui, bom, primeiro eu quero falar sobre a escrita da autora. Eu gostei muito da escrita da autora, eu acho que ela tem um talento para fazer a gente ficar curioso e continuar preso à leitura e querendo saber sobre, né, o que está acontecendo ali, principalmente pelo fato de que não acontecem coisas, não é um livro de ação, não é um livro que tenha suspense, que tenha ação, romance, não é um livro que tem grandes acontecimentos, é um livro que tem mais questão de cotidiano, que mostra mais como que funciona aquela sociedade, como que funciona para cada indivíduo daquela sociedade, sabe? Então é mais de cotidiano e ela consegue fazer a gente ficar presa à leitura, mesmo sendo uma leitura que não tem grandes acontecimentos. Eu achei isso um grande talento. E eu achei a leitura bem fluida até, o que foi bom, uma leitura fácil, pensando que é um universo criado pela autora, o que pra mim é uma novidade, né? Eu sei que tá muito famoso por aí, né? Os livros de fantasia e tudo mais, mas pra mim é uma novidade, né? Esse livro é um livro de ficção científica. Pra mim é uma novidade ler alguma coisa que seja assim um universo criado, né? Eu tô acostumada a ler romancezinhos e tudo mais, então assim, é tudo muito mais do mesmo. São coisas que a gente tá habituado, a gente não tem muito o que imaginar, porque são coisas do nosso dia a dia, são coisas bem do cotidiano, são poucas coisas que são muito fora da nossa realidade. Mas ficção científica, fantasia, são coisas que a gente tem que imaginar. E a leitura é uma leitura fácil que ajuda a gente a seguir adiante, imaginando com uma certa facilidade. E isso é bom porque esse livro tem mais de 300 páginas, 344 páginas, tem 344 páginas, mas poderia ter até mais, poderia ter umas 400 páginas, por quê? Porque, olha só, eu acho que é bem apertadinho os parágrafos e o espaçamento, né? E além disso, os diálogos estão dentro dos textos, dentro dos parágrafos, não tem travessão e tudo mais. Ou seja, tem muito texto por página. Então ele chega a ser um pouquinho cansativo às vezes a leitura, então a escrita dela ajuda a não ser tão cansativo, sabe? E ela escreve em pequenos capítulos, o que também não torna tão cansativo, sabe? Então eu gostei bastante da escrita e a diagramação eu já não gostei tanto, mas isso não me afetou tanto, não foi algo tão problemático, é um livro que eu gostei bastante. No primeiro livro a gente acompanhou uma tripulação, né, numa nave interespécie, então tinha humanos e tinha alienígenas. Nesse livro a gente acompanha só os humanos, porque nesse livro a gente está vendo e conhecendo como que funciona a Frota Êxodo. A Frota Êxodo é a frota dos humanos, que saiu da Terra quando a Terra ficou inabitável. Então saiu essa frota com várias naves, cada nave é como se fosse uma cidade, então ela tem todos os recursos ali necessários para o ser humano, né, viver ali em sociedade em cada uma dessas naves. E então essa Frota Êxodo, quem nasce ali nessa frota, porque agora a gente já está falando de vários anos lá na frente, né, então tem pessoas que nasceram, que nem conhecem a Terra, que nasceram já dentro da frota. Essas pessoas que nasceram na frota, elas são chamadas de exodonianas, né? Porque é a frota Êxodo.
E desde que a frota entrou para a comunidade galáctica, que é tipo uma ONU espacial, ela entrou em contato com alienígenas e tudo mais, não é só os humanos, só com os humanos. E isso fez com que uma alienígena que tinha muita curiosidade ali de entender melhor os humanos, viesse para a frota para conhecer a história tanto da frota quanto dos próprios humanos, além da frota, antes, quando era lá na Terra. Porque dentro da frota existe um registro, existe um arquivo onde tem tudo registrado lá, as coisas, né, a evolução ali da frota desde que ela saiu da Terra, e também tem registros de antes, da época que os humanos estavam na Terra. Então a Guloloan, que é essa alienígena, ela vai lá para a frota e a gente vai acompanhando junto com ela como que era, vai entendendo esses arquivos. Então a cada parte, porque é dividido em partes, então a cada parte ela vai fazendo um relatório para a comunidade galáctica explicando o que ela está descobrindo sobre os humanos, e aí a gente vai entendendo como que essa sociedade funcionou desde que eles saíram da Terra. E é muito interessante a gente ir percebendo isso e vendo, e ela vai também fazendo a gente refletir sobre a nossa sociedade, sobre nós dentro da nossa sociedade. Tipo, foi uma leitura que eu gostei bastante. Além disso, a gente acompanha 5 personagens, são 5, eu anotei aqui, pera lá, 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo. A gente acompanha 5 personagens, cada um numa fase da vida, e todos eles que moram lá na frota, exatamente pra gente também ir conhecendo e entendendo, né, como que funciona mesmo lá dentro, além de ver os registros, mas entender como que funciona para cada um lá dentro. E aí também a gente vê não só a parte social, mas a parte individual. Então a gente acompanha o Kip, que é um adolescente, a gente acompanha o Sawyer, que é um jovem adulto. O Sawyer é o único que não nasceu na frota, ele veio de fora, porque os humanos já estão, desde que eles entraram para a comunidade galáctica, eles já estão em outros lugares. Então os seres humanos já tem outras comunidades em outros lugares do espaço, já vivem entre os alienígenas, né? E aí tem os que estão na frota e que continuam na frota, que não saíram. E o Sawyer é um que nasceu fora e que vem para a frota, né, na esperança aí de uma vida melhor. Ele é um jovem adulto mesmo, assim, saiu da adolescência recentemente e tá aí tentando a vida e tudo mais. A Eyas, que é uma adulta, que assim, eles não dão a idade, mas eu deduzi que ela tá ali nos seus 30 anos de idade, pelas coisas que eles falam. Depois a gente acompanha também uma outra adulta, que essa já é casada, tem filhos, é a Tessa, e uma outra adulta que é a Isabel, que já é uma senhora, na verdade, né, já mais idosa, assim, que é casada com uma outra idosa, ela não tem filhos, e a gente acompanha esses 5 personagens, e aí a gente vai acompanhando a história deles e vai percebendo como que para eles funciona a frota e como que toda aquela dinâmica social funciona para eles individualmente, e quais são as aspirações deles, os desejos, né? Como que aquilo ali funciona para eles, se tá funcionando, se não tá, enfim, a gente vai acompanhando tudo isso. Então eu achei bem interessante. Eu gostei mais do primeiro livro, como eu disse. Eu disse já? Não lembro se eu disse, mas eu gostei mais do primeiro livro do que desse, mas mesmo assim eu dei 4 estrelas para esse, porque eu gostei bastante. O segundo livro que eu li foi Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu tava esperando assim ansiosamente para ler este livro, porque eu adoro os livros da Emily Henry. Eu sou a louca dos romancinhos clichês, eu amo um romance clichê. E a Emily Henry é uma das minhas queridinhas. Eu não conheço muitas, na verdade, dos romances contemporâneos. Eu voltei a ler recentemente, então eu conheço poucas. Mas a Emily Henry é uma que eu me apaixonei. E aí eu já li vários livros dela, mas esse aqui eu acho que é o mais recente, e eu tava louca pra ler, porque eu ouvi bastante falarem bem dele. E eu realmente gostei bastante. A escrita da Emily Henry, eu adoro, porque eu acho muito divertida. A escrita dela é divertida, é muito espirituosa, os diálogos são um máximo, assim, muito divertidos realmente. É uma leitura muito leve, muito fácil, é realmente, assim, comedinha romântica, sabe? É uma delicinha de ler. A diagramação desses livros é muito tranquila de ler, né? Eu levei acho que uns 4 dias para ler, contando que eu não tenho tanto tempo livre, tá? Então, assim, é bem tranquilinho. Bom, aqui a gente tem a história da Daphne, que é essa moça que tá noiva do Peter.
ela optou, né, por sair da cidade dela, sair de perto dos amigos dela, da família dela e ir morar com o Peter na cidade dele, na cidade com os amigos dele, a família dele, enfim, né? E ela vai lá morar com ele e no dia da festa de despedida de solteiro, ele acaba descobrindo que ele é apaixonado pela melhor amiga dele. E aí ele simplesmente volta falando isso pra ela, olha, tô apaixonado pela minha melhor amiga, muito bem, obrigado, e a gente acaba por aqui. E ele simplesmente termina com ela, assim, logo antes do casamento, praticamente assim, antes do casamento. E ela se vê nessa situação em que ela está numa cidade completamente nova pra ela, que ela não conhece ninguém, e só que assim, ela já arrumou emprego ali, ela não tem como sair dali naquele momento. Então ela arruma, né, um jeito de ficar por ali e poder se virar até um certo momento lá, um evento que vai acontecer, para ela poder sair da cidade, que é o plano dela, sair da cidade, que ela não quer ficar ali, né, para também não ter essa lembrança o tempo todo, não encontrar com o Peter, enfim. E aí ela vai morar com o Miles, que é o ex-namorado da Petra, que é a melhor amiga lá do Peter, que acaba ficando com ele, acaba namorando com ele. Então ela vai morar com o Miles e daí a história desenrola. É um livro que eu gostei demais. O início dele, eu não me apeguei tanto aos personagens. Na verdade, sim, o Miles, que é o par romântico dela, eu me apeguei logo de início. Ele é uma graça de personagem. Ele tem um jeito muito fofo. Ele tem... Eu não sei, eu achei ele assim, sabe? É um personagem leve, é um personagem tranquilo, sabe? Eu gostei bastante. Eu achei que ele não é um personagem pesado, que traz um peso, apesar de que tem, mais pro final do livro vai sim trazer umas questões de família, uns traumas de família, umas questões que ele tem, mas mesmo assim é de uma forma bem leve, ele não traz isso como um peso, sabe, pra história. Já a Daphne, que é a personagem principal, ela não me ganhou logo de começo, eu achei ela um pouquinho chatinha no começo, mas ao longo da história eu fui entendendo por que ela é assim, o que foi acontecendo, sabe, ela foi desenrolando ali. E o que eu mais gostei é que ela teve um arco muito grande, assim, de transformação dessa personagem. E o que eu mais gostei nesse livro da Emily Henry, diferente dos outros que eu li, é o foco que ela deu não só para o romance. O romance não é o foco principal desse livro. Não que ele não seja o foco principal, mas na verdade, assim, ele não é o único foco. Acho que é isso que eu quis dizer. Porque esse livro aborda essas questões de família, então esses traumas que envolvem família e tudo mais, mas principalmente uma coisa que me tocou profundamente, esse livro fala sobre amizade. Eu achei muito bonitas as questões de amizade, porque eu cheguei num ponto onde eu tava me questionando muito sobre amizades. Eu falei, meu Deus, por que tem essas questões de amizade, sabe, nesse livro, amizades entre as mulheres, e é uma coisa que tava me incomodando, e aí depois desenrola de um jeito que eu gostei muito, achei muito bonito. Então trata disso, e além disso tem esse crescimento da personagem que eu achei fantástico. Então, assim, gostei muito desse livro exatamente por causa disso, porque eu achei que ele tem mais profundidade, eu achei que ele tem mais elementos do que os outros livros que eu li dela. Então ele acabou indo pro meu topo dos favoritos da Emily Henry. Eu dei 5 estrelas pra ele e ele ganhou meu coração de favorito. Bom, na sequência eu saí completamente da minha meta ali, porque eu fiz um unboxing aqui pra vocês e eu falei dos livros que eu queria ler até o fim desse ano. E ali eu trouxe alguns livros que, eu não sei, não entrei no clima pra ler eles. Até ameacei ler um ou outro. Esses dois que eu li aqui, sim, estavam dentro desses, mas alguns lá eu não tive muita vontade de ler, então eu resolvi fazer outra coisa. Eu comprei livros na Black Friday, né, na verdade antes, no Esquenta Black Friday, e aí eu acabei, lá dentro, acabou que eu vi que o Audible tava com 3 meses grátis na assinatura, então eu, curiosa que sou, falei, vou assinar e vou experimentar audiobook, porque eu nunca ouvi um livro, né, em áudio. Então eu falei, vou experimentar. E aí eu entrei lá no Audible e fui ver o que tinha, e eu encontrei lá Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu falei, eu quero ler clássicos. Então vamos lá, porque as pessoas inclusive falam muito de ter lido esse livro durante escola, época de escola e tudo mais. E gente, eu não li nenhum clássico em época de escola, assim.
Nenhum, sabe? Muito menos brasileiro. Então eu falei, não, vou ler este livro. Aí, vou ouvir, porque eu estava no Audible, né? E aí, eu achei a narração fantástica, eu adorei. Porque ele parece aquelas radionovelas, sabe? Porque tinha sonoplastia e tudo. Muito legal. Só que, gente, é um livro difícil pra caramba. E é óbvio que, ouvindo, eu não tava conseguindo acompanhar. O comecinho até que foi fácil de acompanhar. Daqui a pouco eu não tava entendendo mais nada. Então eu resolvi ir pro Kindle pra ver se eu encontrava ele no Kindle. E aí no Kindle Unlimited eu encontrei a mesma edição, que é a edição, acho que a 4ª edição, que é uma edição da Antofágica, se eu não me engano. É uma edição amarelinha. Eu não tenho, a minha assinatura do Kindle Unlimited já acabou, então eu não tenho a capa aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixar aqui uma imagem para vocês verem. E essa edição tem glossário, então achei isso bem interessante. No Kindle você só clica, né, e você já vê ali a explicação, a tradução de algumas palavras que são essas palavras que a gente não conhece, que não é mais usado, enfim. Além disso, também muitas referências, porque ele dá muitas referências e a gente às vezes nem conhece mais aquelas referências. Então lá também tem explicação dessas referências. Então achei bem interessante. E aí eu assinei o Kindle Unlimited para eu poder ler o livro por lá. E ali foi, e eu comecei a ler, e tava ok, tava rolando bem, eu comecei bem, só que eu cheguei num ponto onde, de novo, eu não tava conseguindo acompanhar, eu tava ficando bem irritada, porque eu não tava entendendo. Eu achei, olha só, de início, eu comecei a ficar chateada, porque lá no começo eu tava achando super divertido, eu tava gostando, e eu cheguei num ponto onde eu tava achando chato, eu não tava gostando. Eu achei que tinha mudado a forma, a escrita, sabe? Eu resolvi ir pro YouTube, vir aqui pro YouTube, buscar resenhas, resumos. Então, assim, eu pedi ajuda. Eu precisei de ajuda para ler esse livro. Então eu vim para cá, busquei, né? E aí com esses resumos, com essas resenhas, aí sim eu consegui acompanhar o livro com mais facilidade. Aí eu voltei para aquela parte que eu tinha meio que pulado, eu tinha meio que não entendido direito, e aí eu consegui acompanhar com mais facilidade. Na verdade eu não estava conseguindo entender, por isso que eu não estava gostando. Sobre a escrita do Machado de Assis, gente, agora eu entendo por que falam tão bem da escrita dele, porque realmente é fantástica. Ele tem uma escrita, assim, sarcástica, irônica, divertida. Ai, gente, é incrível, sabe? É claro que é uma escrita muito difícil pra gente, principalmente porque, gente, vamos pensar que foi um livro que foi escrito lá no século XIX, tipo... Gente, é difícil, sim, com certeza. Mas quando você consegue entender, é assim, ele é muito perspicaz, ele é muito... Meu, eu achei incrível, de verdade. Eu gostei demais, eu achei muito bom. Sobre a diagramação, eu li no Kindle, então assim, não tem muito o que falar de diagramação. Mas pelo que eu tava vendo, que eu vi umas resenhas, essa edição é muito bonita, então pra quem é colecionador, eu acho que é uma edição bacana pra você ter na sua coleção. Sobre a história, né? Brás Cubas é um filhinho de papai, a verdade é essa. E antes de eu buscar resumos, né, entender um pouquinho da história, eu tava me irritando exatamente porque ele é um filhinho de papai e eu tava ficando irritada. Só que depois eu entendi que Machado de Assis, na verdade, faz uma crítica à sociedade naquele momento. Ele é sarcástico e ele é irônico. E aí eu falei, ah, tá, então agora eu aceito o filhinho de papai, porque tá sendo feito de uma forma sarcástica mesmo, sabe? Aí eu entendi qual era o objetivo ali e aí tudo bem, eu consegui ler de uma forma muito mais divertida, consegui entender o que o autor estava fazendo ali. E ele é um filhinho de papai e acontece que ele faleceu, então ele começa o livro com, né, no falecimento dele, contando quantas pessoas tem ali no seu enterro, e ele resolve contar as suas memórias. Uma coisa que lá naquela época era muito comum, era se escrever livros de memórias, as pessoas escreviam livros das suas memórias, é claro, antes delas morrerem. Só que no caso dele, exatamente como uma grande piada já, Machado de Assis resolveu fazer esse livro em que ele conta, ele resolve escrever as suas memórias depois que ele morreu. Então ele começa a contar pra gente as suas memórias desde lá do seu nascimento. Então ele começa a contar a sua vida, toda a sua vida pra gente. Então a gente vai conhecendo ele desde pequeno, depois adolescente, depois um jovem adulto e depois, né, sua vida ali adulta até o seu falecimento.
casamento. E toda a ideia do livro é que ele é um filhinho de papai, que sempre teve condições, que sempre teve, né, todos os recursos ali a seu favor, mas que nunca realmente fez nada de notável e nada de importante na vida, por mais que ele tenha tentado, e em muitos momentos ele se gaba de algumas coisas, ele se acha ou ele tenta se achar alguma coisa, quando realmente ele não é nada demais. E muitas vezes, inclusive acho que nessa soberba dele, ele acaba sendo enganado pelas pessoas, enfim. Então, assim, é uma leitura bacana, eu gostei demais, eu dei 4,5 estrelas pra ele, e assim, eu super indico, vale a pena para quem tem o interesse de ler clássicos, vale super a pena, e é um livro que me abriu o desejo de ler biografia, né, do Machado de Assis, de conhecer um pouquinho mais da história dele, porque eu achei realmente, assim, ele extraordinário. Assim. Gente, tem uma bendita de uma mosca aqui que eu tô gravando e ela tá me incomodando. E eu até abri a janela pra ver se ela sai. Espero que ela não me incomode mais. Então vamos lá. Próxima leitura que eu fiz. Como eu tinha assinado o Kindle Unlimited nesse momento, eu falei, bom, vou então aproveitar a assinatura. Já que eu assinei, vou aproveitar a assinatura. E eu comecei a buscar livros lá dentro pra ler. E aí o próximo livro que eu li então foi lá. Também não tenho mais a capinha dele, porque foi no Kindle Unlimited que já acabou a assinatura. Porque eu disse pra mim mesmo que eu não ia assinar, não ia continuar a assinatura, porque eu comprei livros, né, gente? Eu comprei vários livros. Logo mais eu vou fazer um book haul desses livros que eu comprei. E como eu comprei vários livros, falei, não vou manter a assinatura do Kindle agora, não faz sentido. Então eu falei, vou fazer uma maratona, vou ler vários livros dentro do Kindle para depois eu ler os livros que eu comprei. Então eu vou deixar aqui para vocês de novo a imagenzinha deste livro que eu li, que foi a grande decepção deste mês, que foi o Clube do Livro dos Homens. Eu ouvi falar tão bem desse livro, o pessoal fala que é divertido e que é inovador. Inclusive eu vi lá no site da Amazon que ele foi considerado o melhor romance de 2019, muito inovador, e eu pensei, sério, gente? De verdade? E a escrita da autora, bem tranquila, super rápida de ler, assim, rápida mesmo. Assim, eu acho que eu cheguei em 50% do livro em um dia, assim. E olha que eu não, como eu disse, eu não leio, tipo, o dia inteiro, eu não tenho tempo livre, assim, pra ler. Essa é a história do Gavin, que é um jogador de beisebol famoso, tal, que é casado com a Thea. Eles são casados há mais ou menos 3 anos, eles têm gêmeas. Eles casaram porque a Thea engravidou. Ele é super dedicado ao beisebol, então ele quase nunca tá em casa, porque ele tá sempre, né, nos treinos, nos jogos, ele viaja com o time pra jogar, aquela coisa toda. E a Thea tá em casa cuidando das crianças a maior parte do tempo. Ele acaba descobrindo, né, acontece lá, tem um acontecimento e ele acaba descobrindo algo que foi muito humilhante pra ele. A Thea fingia os orgasmos com ele desde sempre, e aquilo ali destrói com ele. E aí ele faz o que qualquer adulto faria, né, gente? Não. Sabe o que ele faz? Ele para de falar com a mulher dele. Ele para de falar com ela. Ai, gente, esse livro, assim... O grande problema desse livro é exatamente esse, é a falta de diálogo. Ninguém fala com ninguém, fica todo mundo agindo como se fossem crianças, como se fossem adolescentes. Assim, isso que me irritou, sabe? O que me irritou nesse livro foi isso, porque ao invés dele conversar com a esposa dele, o que ele faz? Ele para de falar com ela. Ele nem dorme no mesmo quarto que ela, ele para de dormir no mesmo quarto que ela. E aí o que acontece? Um mês depois, ela se irrita e pede o divórcio. E não é só por causa disso, é porque o casamento já não estava indo bem por vários motivos e ele não estava percebendo. O Clube do Livro dos Homens é um clube dos homens que eles leem livros de romance para entender as mulheres. Porque, mais uma vez, ninguém pode conversar com as mulheres, porque afinal de contas elas são alienígenas e não sabem falar a língua dos homens, a língua dos humanos, não é mesmo? De novo, por que as pessoas não conversam? Não sabemos, não é? A verdade é que, assim, eu comecei a ler esse livro e eu achei ele divertido. Por quê? Ele toca em pontos sensíveis sobre casamentos, ele toca em pontos problemáticos, inclusive quando se fala de diálogo em casamento e tudo mais. Só que eu vi que ele tocava nesses assuntos de forma muito engraçada, muito divertida. E eu pensei, tá, é uma grande piada. É pra ser uma piada. É um livro sarcástico, é um livro que vai tirar sarro. Então tá bom, vamos rir. Eu achei que era
essa a premissa do livro. Então eu ri muito, eu me diverti no começo do livro. Durou pouco porque de repente isso virou um drama / romance, no qual o Gavin tenta o livro inteiro reconquistar a Thea. E gente, sério, dali pra frente não tem mais graça, porque é ele tentando reconquistar ela, eles não dialogam, aí tem outros personagens também super infantis, ou então super irritantes, enfim. Eu acabei dando 2,5 estrelas pra esse livro, eu nem dei tão baixa essa nota, porque eu ri no começo, como eu disse, eu tive um momento ali que eu me emocionei com uma cena, com um acontecimento ali do Gavin. Aliás, eu me conectei mais com o Gavin do que com a Thea, o que me assusta, inclusive. Mas é que realmente a Thea me irritou neste livro, porque se eu tô falando aqui que não há diálogo entre os personagens, a Thea era a pior deles. O Gavin queria conversar, ele pedia pra ela conversar com ele. Depois dele ter feito essa palhaçada de não falar com ela, ele caiu a ficha e ele falou: não, eu preciso conversar, eu fiz merda, eu fiz burrada. Mas ela não queria conversar de jeito nenhum. Então assim, ela não abria espaço pra eles dialogarem, pra eles resolverem um problema, enfim. Eu me irritei demais. Deu pra perceber, né? Ai, gente, é incrível quando um livro me irrita. Enfim. Mas eu me emocionei em algum ponto ali. E o final foi aquele final que a gente esperava, em que eles amadurecem, que as coisas... Né? Então, o final foi legal. O problema é que eles foram infantis o livro inteiro pra amadurecer no final, de uma hora pra outra, assim, ó. Num passo de mágica. Oh, meu Deus! Ai, gente, não dá, né? Por conta dessas partes em que eu me conectei com o livro e um pouquinho com os personagens, eu dei 2,5 estrelas só por conta disso. Mas foi uma grande decepção. Porque, gente, eu tava animadíssima. E esse livro, ele faz parte de uma série, se eu não me engano tem 5 livros. E eu tava animadíssima pra começar uma série dentro de romances. Eu não comecei a ler nenhuma série ainda dentro de romances. Eu tô lendo essa série... Eu tô lendo essa série... Ai, gente, não sei falar. Eu tô lendo essa série. Eu tô lendo essa série da Beck Chambers, mas eu nunca li nenhuma série de romance, então eu tava animadíssima. E aí, é isso que temos pra hoje. Aí, gente, foi pra me redimir. Foi pra me compensar, porque a última leitura do mês foi a minha favorita do meu coração. E foi ela que me trouxe, assim, que eu acho que vai ser mais uma autora favorita, que vai entrar pra minha lista das minhas autoras favoritas. Queria que você estivesse aqui, da Jodi Picoult. Gente, eu tô simplesmente apaixonada por esse livro. Esse livro aqui caiu no meu colo de uma forma muito, assim, inesperada. Eu acabei não lendo ele pelo Kindle Unlimited, eu comprei ele, mas por quê? Convidada para uma leitura coletiva pela Rei do canal, do perfil Palavras Radioativas. Ela tem um canal também aqui no YouTube, vou deixar na descrição. Ela convidou para uma leitura coletiva, eu nem sabia como funcionava, mas ela me explicou ali como funcionava. E a leitura coletiva era desse livro, que entrou em promoção, que tinha entrado em promoção no Kindle. A gente pagou R$15 e pouquinho, então eu comprei e a gente entrou em leitura coletiva. Nunca tinha participado antes, então eu fiquei super animada para saber como funcionava e tudo mais. E aí a gente foi ler e assim, foi perfeito, eu não esperava. Esse livro é incrível. Esse livro fala sobre coisas pesadas, mas eu achei que a autora acolhe a gente na escrita dela. Então a minha sensação o tempo todo é que ela falava assim: tá difícil, mas vai ficar tudo bem, sabe? Era essa a sensação. Então eu achei muito meigo, achei muito fofo, eu achei muito doce a leitura, a escrita dela, sabe? E eu achei ela de uma dedicação incrível. Esse livro fala principalmente sobre o período da pandemia, né? Ali 2020. E ela mostra, né, através do olhar dos profissionais da saúde, porque um dos personagens principais, que é o Finn, ele é um médico que estava lá na linha de frente do combate, né, ao vírus, e ele descreve tudo que eles sentiam ali, o que eles estavam passando ali dentro dos hospitais e tudo mais. Eu achei de um cuidado, eu achei tão bonito, que eu achei que é uma homenagem que ela estava prestando, sabe? E no final do livro eu fui olhar a nota da autora, e realmente ali ela fala sobre as entrevistas
entrevistas que ela fez com as pessoas ali da área da saúde, entre outras coisas que também estão incluídas no livro, que eu não vou falar para não dar muito spoiler aqui, porque esse livro tem uma reviravolta, gente, uma reviravolta que eu fiquei tipo, como assim? Foi incrível, todo mundo que tava lá na leitura coletiva ficou surtando com essa reviravolta, e eu já fiquei sabendo que a Jodie é essa mulher que escreve com essas reviravoltas, porque tem um outro livro dela que tem uma reviravolta assim, eu já tô louca pra ler, que é A Loucura de Mel, alguma coisa assim. Essa aqui é a história da Diana. Ela é essa mulher que tem a vida dela toda planejadinha e ela namora com o Finn, né, que é esse personagem que eu tava contando. Eles já moram juntos e eles têm a vida ali toda planejadinha já, e eles estão com uma viagem planejada para Galápagos, que ela já tem certeza ali que ele vai pedir ela em casamento nessa viagem, porque ela já viu, né, a caixinha lá na gaveta dele, aquela coisa toda. O que acontece é que um pouquinho antes da viagem deles acontecer, estoura a pandemia e o Finn acaba sendo convocado para trabalhar. Ele é residente lá no hospital e ele é convocado para trabalhar, ele não vai poder sair de férias. E ele insiste para ela ir, mesmo sem ele, para não perder ali, porque eles não vão ter reembolso, para não perder o que eles gastaram, e também ele acredita que ela vai ficar mais segura, até estando mais afastada e tudo mais, né? E ela, muito relutante, fala tudo bem. E ela vai para Galápagos. E a gente acompanha essa viagem dela sozinha. Quando ela chega em Galápagos, acaba acontecendo a quarentena, então eles fecham a ilha, ninguém entra nem sai da ilha, então ela fica presa lá. Só que para piorar, a mala dela foi extraviada, o sinal lá é péssimo, então ela fica meio que incomunicável. Aí o hotel onde ela ia ficar é fechado, ela fica sem lugar para dormir. Então assim, ela tá completamente fora da zona de conforto dela, porque ela é essa pessoa mais planejadinha e ela tá ali, sabe, completamente. E sem contar que ela não fala espanhol, porque era o Finn que falava espanhol, e então ela tava tranquila de viajar com ele, e ela acaba viajando e ela não fala espanhol. Então assim, é toda uma situação completamente fora da zona de conforto dela ali. E a gente vai acompanhando esse perrengue todo dela aí. Ela acaba conhecendo uma família lá e ela vai se envolvendo com essa família. Então ela conhece primeiro a filha dessa família, depois ela conhece o pai, a avó ali dessa menina, né? E ela vai se envolvendo com esse pessoal. Ela passa ali coisa de 1 mês, 2 meses ali com eles, e a coisa vai desenrolando. E de repente a gente tem ali uma reviravolta, e aí eu não vou contar mais pra você, quem quiser ler, mas assim, é um livro que me pegou demais. Como eu disse, a escrita dela é deliciosa, o crescimento da personagem ali foi incrível, essa reviravolta foi demais, assim, inesperada mesmo. Toda a parte, né, como eu disse, da pandemia em si, toda a parte que ela vai descrevendo, e depois ainda tem toda uma questão de família, da personagem questionar a sua própria vida, da personagem questionar questões, né, do seu romance e tudo mais. Então, assim, tem muitas camadas. É uma história com muitas e muitas e muitas camadas, e que pra mim valeu muito, muito a pena ler. E no final ainda acaba com aquele afago no coração. Então, assim, dei 5 estrelas, ganhou meu coração de favorito e é o meu livro favorito de novembro, com certeza. E como eu li poucos livros esse ano, ele está no meu topo de favorito do ano por enquanto. E essas foram as minhas leituras de novembro. Então me conta aqui se você leu algum desses livros, o que você achou. E se você puder já me indicar algum livro que você acha que eu vou gostar para eu colocar aí nas minhas leituras dos próximos meses, é só deixar aqui nos comentários também. E eu te vejo no meu próximo vídeo.